Hello there and welcome to our Wave English class. My name is Marcelo Dutra e eu sou o seu professor. E através desse vídeo eu gostaria de entregar para você um conteúdo rico, profundo, com diversificação, através de uma frase apenas. Nós aprenderemos aqui vocabulário novo, conjugação de verbo, estrutura de frase, pronúncia e muito mais. Eu acredito que você vai receber um conteúdo bem profundo, bem denso, bem de qualidade mesmo para você falar inglês de verdade. E seguindo essa estrutura, vamos falar então sobre qual frase nós trabalharemos aqui hoje. E essa frase é Tomorrow won't be any different unless you start now. O que essa frase quer dizer? Amanhã não será diferente, a não ser que você comece hoje. Então, falando sobre isso, eu acho importante você entender que as coisas não acontecem nas nossas vidas por acaso, né? Tudo tem um preço e investir o seu tempo para você falar inglês é importante. Agora, você não precisa de mais tempo do seu dia para fazer isso, que você precisa levar o inglês para o seu mundo. Eu acredito que um vídeo como esse, com um ensinamento passado, com frases específicas como essa, seja bem interessante e um pouco mais relevante para a sua história, para que você possa fazer isso acontecer na sua vida de verdade, como nós dizemos em inglês, make it happen in your life. E para você fazer isso, nada mais fácil de transformarmos esse conhecimento em realidade em nossas vidas do que através da prática, não é? Então, pegue esse conhecimento que eu vou entregar para você agora e pratique isso. Vamos começar do começo, do simples na busca pelo complexo. E o começo dessa frase, nós temos aqui a palavra tomorrow. Tomorrow, presta atenção na minha linguagem corporal. Tomorrow, por que isso é importante? Porque o nosso cérebro não funciona com palavras, o nosso cérebro funciona com imagens. Então, quando nós tentamos aprender inglês através de tradução, se você tenta aprender inglês através de tradução, por exemplo, tomorrow é igual a amanhã. Você pode aprender dessa forma? Claro que pode. Qual é a diferença para quem utiliza a associação para aprender o idioma? É simples. Quem tenta fazer pela tradução vai precisar de muito mais tempo e muito mais esforço para alcançar o mesmo comportamento que alguém utilizando a associação consegue em muito menos tempo. Então, é importante você entender, primeiramente, como o seu cérebro funciona. E o seu cérebro funciona com imagens. Para toda e qualquer palavra existente, existe também uma imagem. Então, pense aí numa palavra qualquer. Eu vou pegar aqui um exemplo para você. Vamos falar de café, ok? Café. Quando eu penso em café, eu tenho uma imagem de um café aqui, bem vívida na minha memória. E essa imagem é de uma xícara de café com pires e está saindo, inclusive, uma fumacinha deste café. Então, olha, a minha boca chega a salivar. Eu não sei você, não sei se você gosta de café, mas se você gosta, você certamente também sentiu a sua boca salivando, porque o seu cérebro não sabe separar o que é real do que é imaginário. Se você pensa, você vive. Ok, como que essa informação pode nos ser útil para aprendermos inglês? E aqui entra a ciência a nosso favor. É a psicologia que eu, Marcelo Dutra, trouxe para dentro do ensino linguístico. Enquanto psicoterapeuta, unifiquei essa ciência para ensinar as pessoas a falar inglês de verdade em muito menos tempo e com muito menos esforço. Então, vamos usar as imagens para nos facilitar. Para toda imagem, eu geralmente falo que existe também uma história, não é assim? Então, quando eu penso no café, eu tenho essa imagem pré-existente no meu cérebro. Café, que em inglês nós chamamos de coffee. Coffee. Ok. Quando a gente pensa no coffee e pensa no meu caso, né, na história por trás dessa palavra, coffee, eu tenho a minha avó passando um café para mim, o que é uma experiência com uma descarga emocional muito positiva, que me faz lembrar disso para sempre. Eu tenho isso muito vívido na minha memória e eu possivelmente jamais esquecerei essa memória que está aqui dentro do meu cérebro. Então, quando nós estamos aprendendo inglês, é mais fácil quando nós unificamos ou associamos as palavras a imagens. Se você pegar a palavra tomorrow e prestar atenção na minha linguagem corporal, eu tenho certeza que você, enquanto ser idiosincrático, enquanto ser único que você é, possui uma imagem também para a palavra amanhã. Aliás,
Nós possuímos imagens mesmo para aquelas palavras que são mais abstratas, como esperança, por exemplo, né? Se você pensa na palavra esperança, no meu caso, logo vem a imagem de uma pomba. Por quê? Não sei, é algo da minha história, né? Que condiz com a minha própria ontogênese, que é a minha experiência de vida. Então, tomorrow, olha a linguagem corporal, amanhã. E se eu falar de hoje? Aí eu preciso de uma linguagem corporal diferente. Today, refere-se a hoje, tá vendo? Today. E se eu falar de ontem? Aí é uma outra linguagem corporal. Yesterday. Tomorrow, today, yesterday. Agora, palavra solta não forma frase sozinho. Então, qual é a forma mais simples de você aprender vocabulário? Eu sei que alguns professores dizem que se você aprender um número X de vocabulário, sei lá, 7.000 palavras, você saberá falar inglês fluente. Mas vou repetir para você, palavra solta não forma frase sozinha. Adianta você ter um monte de palavras soltas se você não sabe criar as suas próprias frases? Fica complicado, né? Então, saber formar as suas próprias frases é importante. A estrutura das frases em inglês ela é fixa. Isso é muito legal, porque ajuda demais. O inglês é muito mais simplificado que o português, onde a estrutura é variável. Isso dificulta um pouco para a gente. Mas se você foi capaz de aprender o português, acredite, você é capaz de aprender inglês. Porque inglês, como eu disse, é muito mais simples. Muito mais simples. Sobre a estrutura de frases, a gente pode tratar sobre isso em um próximo vídeo. Agora, eu gostaria de dar uma dica para você, ou passar uma atividade para você, que seria utilizar essas palavras, tomorrow, today e yesterday, para criar as suas próprias frases, tá? Vai pela base da experimentação mesmo, vai tentando que você vai conseguir chegar lá. Mas pratique com frases, porque essa é a forma mais fácil de se aprender vocabulário novo. Dando sequência na frase que nós estamos trabalhando aqui, nós temos a palavra won't, né? Logo em seguida, won't. Tomorrow won't be, aliás, são mais duas palavras. E esse won't refere-se ao futuro. E futuro em inglês é muito simples, diferente do português, como eu disse, é extremamente complexo. Se você pegar para fazer o futuro de qualquer verbo em inglês, uma das estruturas que nós temos é o will. Você usa o will mais o verbo, simples assim. Por exemplo, se você quiser dizer I will work, tá? Que quer dizer eu vou trabalhar, eu trabalharei, tá bom? Amanhã, a frase fica I will work tomorrow, utilizando a linguagem, tomorrow. I will work tomorrow. Beleza, ótimo. Se eu quiser dizer que eu vou dirigir amanhã, eu digo I will drive tomorrow. Percebe? I will drive tomorrow. A única coisa que eu fiz foi colocar o verbo drive ou o verbo work junto com will. Simples assim. Então, eu pego o verbo que eu quiser e coloco junto com will e eu estarei fazendo o futuro. Tá, Marcelo. Mas e se eu quiser falar dele, do Manuel, ou então deles, né? Do Carlos e do João, como é que isso é feito? Então, em português é muito mais complexo, porque em português eu digo eu trabalharei, você trabalhará, nós trabalharemos, temos até o vós trabalhareis, não é assim? É muito mais complicado. Mas em inglês é tudo will mais verbo. É simples assim mesmo. E você então fala, I will work tomorrow, eu trabalharei, tudo bem. Agora, se eu for falar dele, o Manuel trabalhará. Manuel will work tomorrow. É a mesma estrutura, só mudei o nome. Percebe? É muito simples. Se eu quiser dizer que eles trabalharão, é will work também, é a mesma coisa. They will work tomorrow. Funciona do mesmo jeito. E se eu quiser utilizar a negativa para isso, que foi o que nós vimos na nossa frase aqui, eu utilizo a palavra won't, que na verdade é uma contração de duas outras palavras, que é o will not. Óbvio, se eu estou falando de algo na negativa, se eu estou negando, eu preciso de um não, né? E a palavra em inglês para não é not, uma das. E aí você vai unificá-la com o verbo will not, will not. Se eu quiser contrair isso, vira won't. Simples assim, won't. E depois o verbo novamente. Então, won't be, won't work, won't play, won't do. Quer dizer que eu não trabalharei, não farei, não estudarei, não, e etc. Entendeu? É assim que funciona. É muito fácil fazer o futuro em inglês, não é mesmo?
Muito simples, muito simples. Agora, dando sequência, nós temos 3 outras palavrinhas aqui que eu trouxe para você, sendo que uma delas foi utilizada na frase, que é a palavra any. Tomorrow won't be any. É assim que está lá. E aí esse any pode ser usado em perguntas e negativas. E aí vamos supor, por exemplo, e aqui nós temos uma gramática que é uma gramática mais prática. Eu não quero ficar falando de teoria gramatical, porque isso não vai produzir fluência na sua vida. Eu preciso trazer a gramática de forma mais prática para você. E aí eu quero que você lembre o seguinte, quero que você termine essa aula guardando o seguinte, a informação importante aqui é que N é igual a algum, né, por exemplo, mas utilizado em perguntas e negativas, em frases negativas. Então, eu vou fazer uma pergunta em inglês, que eu quero utilizar a palavra algum, eu falo assim, você tem algum dinheiro? É uma pergunta, não é? Estou utilizando a palavra algum, não estou? Então, eu posso fazer isso da seguinte forma, do you have any money? Do you have any money? É uma pergunta e estou utilizando a palavra algum, ok? Do you have any money? Em português, nós vemos no dia a dia muitas pessoas falando assim, eu não tenho nenhum dinheiro, por exemplo, né? Ou eu não tenho nada. E aí nós temos 2 negativas numa mesma frase. Não, nada, não, nenhum. São 2 palavras negativas, com ideias negativas. Isso, mesmo em português, está equivocado. Se você, talvez você não saiba, porque a gente usa tanto, né, no dia a dia, mas o certo é você falar, eu não tenho algum dinheiro. Porque quando você diz, eu não tenho nenhum dinheiro, logicamente, você, então, por consequência, tem algum. Só que você está dizendo que você não tem. Entende? Eu sei que isso é até meio difícil de entender, devido à prática constante, né? Mas lembre-se sempre disso. É errado mesmo em português. Em inglês, não é possível. Então, eu vou falar isso, eu preciso de uma frase negativa e de uma palavra positiva. Eu costumo brincar com isso. Eu falo assim, positivo com negativo, ok. Positivo com positivo, ok. Negativo com negativo, curto-circuito. Então, aqui eu tenho uma negativa, I don't, negativa, e eu tenho um N, que é uma palavra considerada positiva. I don't have any money. Tá tranquilo. E o some? Some é a mesma coisa, só que usado para frases afirmativas. Então, se eu vou fazer uma pergunta, eu uso o N. Se eu vou fazer numa estrutura de frase negativa, eu uso o N. Mas se eu for utilizar uma estrutura de frase afirmativa, e eu digo, I have some money, eu estou afirmando que eu tenho algum dinheiro, ok? Então, eu tenho uma frase de estrutura afirmativa, I have, não tem um não aí, ok? E eu estou usando o some, que também é uma estrutura, uma palavra considerada afirmativa. Por último, nós temos o no. E o no já é usado com uma ideia negativa, mas em frases afirmativas. Como que isso funciona? I have no money. É como se você dissesse assim, eu tenho nenhum dinheiro, ok? Então, você tem uma estrutura de frase afirmativa, eu tenho. Não tem uma negativa ali, né? Eu tenho. E agora, em seguida, eu uso a palavra nenhum. I have no money, tá bom? Essas 3 palavrinhas são importantes e elas possuem algumas variáveis bem legais. A gente usa, por exemplo, para falar a palavra nada em inglês. Eu pego o não, o no, que é usado aqui, né? No, pego a palavra coisa e aí eu faço nenhuma coisa. É nada. Nothing, a gente pronuncia. Se eu quiser falar ninguém em inglês, eu pego no, novamente, nenhum, pego a palavra body ou one, que representa pessoa, e aí eu falo nenhuma pessoa, ninguém, nobody, ok? Se eu quiser falar alguém, eu já pego o some junto com o body ou com o one e falo someone or somebody, já virou alguém, percebe? Então, essas 3 palavrinhas possuem as suas variações e são muito legais e muito bem-vindas. Sobre esses detalhes, eu posso trazer um vídeo posteriormente falando mais sobre isso. Mas, por enquanto, como a gente está partindo do simples na busca pelo complexo, a informação que eu preciso que você guarde é o uso dessas palavras nas suas frases, para que você possa falar corretamente. E lembre-se, o que você precisa não é de estruturas gramaticais complexas, o que você precisa é de prática, ok? Então, eu estou trazendo um conhecimento, e aí você precisa praticar esse conhecimento para reter essa informação. Dando sequência, nós temos
aqui na nossa frase a palavra different. E aí, como a palavra different, eu posso trazer aqui para você um conhecimento a mais a nível de vocabulário, eu trouxe igualmente a palavra same, e trouxe duas frases para você trabalhar isso daí. A primeira frase diz respeito a todos nós, né? We are all different, porque sim, nós somos seres idiosincráticos, como eu disse anteriormente, singulares, né? Nós somos únicos nesse mundo. Não existe uma só pessoa nesse planeta Terra igual a você. Só você é você. Todos nós somos diferentes, né? Cada um de nós possui a nossa própria digital. Nós sim somos seres únicos, diferentes. We are all different. E a palavra same, que é o oposto de different, que significa igual, eu posso colocá-la na frase da seguinte forma: We are similar, e sim, somos similares, por quê? A maioria de nós possui 2 olhos, 2 ouvidos, um nariz, uma boca, né? Se eu cortar aqui, vai sangrar do mesmo jeito que se você cortar aí. Então, nós somos similares uns aos outros, but not the same, ou seja, não somos iguais. Similares? Ok. Iguais? Jamais. Cada um de nós possui a nossa própria ontogênese, ou seja, as nossas próprias experiências de vida, a nossa própria filogênese, que quer dizer que tem a ver com a nossa genética, a nossa própria cultura, que nos foi ensinado, né, ao longo da nossa história. E isso é único, singular mesmo. Só você possui seus próprios pensamentos, só você possui seus próprios sentimentos, tudo isso ligado às experiências de vida que você possui, isso tudo é muito, muito singular, muito único mesmo. Dando sequência aqui à nossa frase, nós temos o uso da palavra unless. E unless, quando a gente usa esse prefixo na frente de unless, e que também trouxe alguns outros exemplos aqui para você, como unpopular, unfamiliar, unhappy, quer dizer o oposto. Então, esse prefixo, formado por essas duas letras, né, o U e o N, que é pronunciado tem a ver com o oposto, ok? Less é a palavra menos. O oposto de menos é mais, more. Então, unless, ok? Tem a ver com menos, ao menos. É mais ou menos nesse sentido. Quando eu digo que a vida não será diferente, a não ser que, ou ao menos que, você precisa fazer alguma coisa diferente para que seja diferente, tá? Unpopular, se você diz que a pessoa é popular, ok, she's popular. Agora, você quer dizer que ela não é popular, o oposto de popular, unpopular. Se você diz que você está familiarizado com algum conhecimento, você pode dizer familiar, usar essa palavra, familiar. E se você não está familiarizado com esse conhecimento, você usa o oposto, unfamiliar. E o happy? Happy, feliz. Você está triste, você pode dizer unhappy. Entende? O esse prefixo refere-se ao oposto, ok? Life won't be any different unless. Até aqui foi o que a gente trabalhou dentro da nossa frase. Dando sequência, nós temos o pronome you, que significa você. Tá, mas you pode ser usado tanto no singular quanto no plural. Isso quer dizer que eu posso usar você para você, you, e posso usar você para vocês, ou melhor, you para vocês, no plural. E aqui entra uma história bem curiosa, bem interessante e verídica, tá? Quando esse pronome vocês, que tem a ver com o nosso vós em português, foi criado no inglês, foi criado devido aos países ao redor possuírem um pronome para isso. E em inglês isso não existia na época. Então, houve-se lá um conselho, né? Vamos criar agora um pronome para a gente poder falar vocês. Como é que a gente vai fazer isso, né? Qual vai ser o pronome utilizado? E alguém teve a brilhante ideia de dizer, olha, se a gente apontar para uma pessoa, é you, você no singular. E se a gente apontar para várias pessoas, aí vira vocês, you também, só que agora no plural. Todo mundo gostou da ideia e virou isso até o dia de hoje. A gente utiliza o you como plural e também como singular. Ficou muito prático, né? You, você. You,
vocês também, dependendo da frase. Então, percebe que eu preciso do resto, do contexto, para poder entender se eu estou falando de uma pessoa ou de várias pessoas. Beleza? Simples, né? Inglês é simples, gente. Inglês é muito simples. Complicado é o que a gente vê de metodologia no mercado. Mas se você pegar e parar para analisar bem, no mundo linguístico, o inglês é tido como uma língua primitiva. É muito, muito simples. Dando sequência, nós temos o verbo start. E aí, esse verbo, ele é o mesmo que begin. Então, nós temos aqui um conhecimento a nível de vocabulário para você igualmente. Só que não somente isso. Quero falar um pouquinho sobre a estrutura disso. Nós falamos do passado, né? Desculpa, do futuro, will, e agora eu posso tratar com você também sobre o passado. Start é presente, começar. E aí talvez você lembre do seu videogame, né? Onde tem lá o botãozinho Start, tá? No seu controle, né? Que é começar. Se eu quiser, eu posso trocar o start pelo begin. Funciona do mesmo jeito. Também é começar, são sinônimos, tá? Ótimo. Agora, o passado de start é started. E no inglês americano, eu vou transformar esse T em R. Então, eu pronunciarei started. Started. Tá bom? Já a palavra begin, o verbo begin, o passado é began. Began. Presta atenção, é um AN, pronuncia-se N. Began, tá? Ok, Marcelo, mas qual é a diferença aqui? A diferença que talvez você não saiba é que em inglês existem verbos chamados de verbos regulares e verbos irregulares. Isso é relevante para você falar fluente? Não, não é relevante. Por que que não é relevante? Porque isso é mera teoria e a gente precisa de algo que seja mais prático. Às vezes as pessoas se pegam estudando lista de verbos irregulares para poder memorizar qual é o passado dos verbos. E aí o que eu mais vejo são os professores dizendo o seguinte: como é que, a pergunta é dos alunos, né? Como é que eu vou saber se um verbo é regular, e aí eu vou fazer o passado dele usando somente essas duas letras, o E e o D, né? Started, tá vendo esse ED no finalzinho do verbo start? Ou se ele é um irregular, onde muda, né, a escrita por completo, muitas vezes, ou às vezes é exatamente igual. Como é que eu vou saber isso? Aí os professores falam, é simples, você vai decorar a lista de verbos irregulares, o que não for irregular é regular. Só que eu fui criado nos Estados Unidos, e eu cheguei ao Brasil, nem o português eu falava direito. E aí eu fui apresentado dentro de uma escola de inglês, quando eu me tornei professor de inglês, a lista de verbos irregulares. E quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, eu nunca vi isso na vida. Porque nos Estados Unidos, nós não estudamos gramática nas aulas de inglês. Talvez você não saiba disso. Nós estudamos o inglês de forma mais prática, mais objetiva, mais contextualizada. E isso é que realmente produz o resultado que a gente quer na nossa vida. Algo que vai nos levar a conquistarmos aquilo que nós desejamos. Se você quer falar fluente de verdade, você precisa de algo que seja mais direcionado àquilo que você deseja, que é a fluência. E aí, se você me pergunta, Marcelo, mas eu não devo estudar a lista de verbos regulares? Eu digo para você, não. Você vai estudar isso de forma prática. Qual é a forma prática? Falando, praticando, treinando. Essa é a forma mais prática. Criando suas frases, cometendo os seus erros. Aliás, os erros são muito, muito bem-vindos. E os alunos, muitas vezes, eles possuem medo de falar errado, né, quando eles estão aprendendo o inglês. Mas pense bem, o seu português não é perfeito. E quantos anos você tem que você fala português, não é? O português de ninguém é perfeito, assim como o inglês do americano também não é perfeito, nem do inglês da Inglaterra é perfeito, nenhuma língua. O ser humano é capaz de ser perfeito porque a perfeição para o humano não existe. E quando nós nos libertamos dessa busca pela perfeição e começamos a praticar o idioma de verdade, todo dia, sem medo de errar, aprendendo com esses erros, a gente evolui e evolui muito mais rapidamente. Então, liberte-se do medo, liberte-se dessa obrigação de ser perfeito ao aprender o segundo idioma, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Dando sequência, nós temos aqui a próxima palavra que eu trouxe para a nossa aula aqui de hoje, tá? Dentro desse vídeo, que é a palavra now. E agora uma dica de pronúncia. Quando a gente pega a palavra now, nós temos um N-O-W pronunciado now, que quer dizer agora,
nesse exato momento, now. Beleza, ótimo. Só que, quando a gente pega a palavra de baixo, que possui esse K na frente, e esse K é mudo, detalhe, eu nunca entendi muito bem isso em português, porque em português as letras são mudas, mas elas são pronunciadas, né? A psicologia, por exemplo, tem um P mudo, mas ele é pronunciado. Já em inglês, as letras, quando elas são mudas mesmo, não se pronuncia. Então, eu vou esquecer que o K existe e vou direto para o N ou W. A diferença é que a primeira palavra, agora, nós pronunciamos now. Já essa segunda palavra, que tem a ver com saber, conhecer, por exemplo, eu sei falar inglês, I know how to speak English, ok? Quer dizer, a pronúncia aqui, ela é diferente. Eu pronuncio agora know. Olha que interessante, know. A primeira é now, e agora a segunda é know. E se a gente vai para a terceira palavra que eu trouxe aqui, o oposto de yes é no, tá vendo? No. E a mesma pronúncia, o mesmo som de saber ou conhecer, do verbo saber ou conhecer, que a gente viu aqui como segunda palavra, no também. Como é que eu vou saber, Marcelo, se eu estou falando de saber ou se eu estou falando não, dentro de uma frase? Se a pessoa me disse isso, como é que eu vou entender isso? É simples. Como é que você sabe que eu estou falando da manga da camisa ou da manga de comer? É a mesma palavra, é manga. Como é que você vai saber disso? Precisa de um contexto, de uma frase. Você vai prestar atenção no que a pessoa está dizendo. Dependendo das outras palavras, ela disse manga de camisa, dependendo, ela disse manga de comer, da fruta. E dependendo do contexto, ela está falando know de saber ou conhecer, e dependendo do contexto, ela está dizendo know de oposto de yes, tá? Vai variar de frase para frase. E por último, nós temos uma outra palavrinha que eu acho também muito interessante aqui a pronúncia. Essa palavra significa conhecimento e ela é pronunciada da seguinte forma: knowledge, knowledge. Olha que interessante. Nós estamos usando o próprio verbo saber ou conhecer, K-N-O-W, junto com led, não é assim? Só que K-N-O-W, saber ou conhecer, a gente já sabe que a pronúncia é know, não é? E agora, a pronúncia é knowledge, como now. Como assim, Marcelo? Olha, eu digo para você o seguinte, a melhor forma de aprender a falar inglês é falando inglês. E eu digo isso porque muitas pessoas, e quem me conhece sabe, já me ouviu falando sobre isso no passado, mas eu não posso deixar de repetir aqui para você. Eu preciso repetir isso, porque às vezes as pessoas negligenciam esse conhecimento. Se você quer falar inglês de verdade, você precisa falar inglês. Não dá para aprender a falar inglês estudando gramática. Você vai ficar bom em gramática, não em falar. Não dá para aprender a falar inglês lendo, porque você vai ficar bom na leitura e não em falar, percebe? Se você tenta aprender a falar inglês assistindo filmes com legenda, você está apenas treinando a sua leitura e um pouquinho da sua compreensão auditiva. Se você quer falar inglês de verdade, você precisa de falar inglês de verdade. E se você está a fim de treinar a sua compreensão auditiva, então você precisa assistir seus vídeos, seus filmes, suas séries em inglês original e sem legenda. Marcelo, mas eu não vou entender nada. Claro que não. Mas inicialmente não é esse o objetivo. Inicialmente não é compreender. Primeiro você precisa acostumar o seu cérebro com o conhecimento linguístico. Posteriormente, você vai partir para essa compreensão. E essa compreensão vai surgir naturalmente num processo como acontece conosco, natural, na hora de aprendermos a nossa língua mãe, como você aprendeu o português. Porque quando você veio ao mundo, você não sabia falar o português. Aliás, você não sabia falar língua alguma. E você precisou criar todas essas imagens para cada uma dessas palavras que você foi aprendendo ao longo da sua história e, ao mesmo tempo, foi aprendendo através de frases feitas todas essas palavras dentro de um contexto. Não é assim? É assim que a gente aprende. E você foi ouvindo, 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 até que um dia você conseguiu repetir, por exemplo, a palavra papai. É importante que você leve isso em consideração na hora de aprender um segundo idioma. Poxa, Marcelo, mas eu levei, sei lá, 2 anos para falar.
né? A minha primeira palavra, né? 1 ano e meio para começar a falar o português. Verdade. Só que lembre-se que nem o seu cérebro ainda estava formado inicialmente. Aliás, não sei se você tem esse conhecimento, mas quando nós nascemos, nem a nossa visão está totalmente formada. A gente enxerga no máximo 30 centímetros à nossa frente. Então, tudo isso ainda está num processo de formação e as imagens ainda estão sendo pré-estabelecidas no seu cérebro. Então, como que você usa hoje a associação a seu favor? Hoje, quanto mais velho você for, melhor será para você aprender inglês. Às vezes as pessoas acham que é o oposto. Ah, não, se eu fosse criança seria mais fácil. É o contrário. Quanto mais velho você for, mais conhecimento você já tem, mais imagens formadas, histórias formadas, mais experiências de vida você já viveu e você pode usar tudo isso a seu favor. Você só precisa do passo a passo certo, do caminho adequado. Se você ficar tentando aprender através da decoreba, sim, possivelmente isso vai atrapalhar você. Se você ficar tentando aprender através da gramática, igualmente. Mas se você buscar um caminho diferente e começar a usar esse conhecimento agora, né, como diz aqui a nossa frase, você certamente vai aprender e aprender muito mais rapidamente. Então, use esse conhecimento que você já possui, esse knowledge, esse conhecimento que você já possui dentro do seu cérebro para aprender tudo isso, para trazer o inglês para a sua vida de forma realística, ok? Então, aqui nós temos a nossa frase concluída. Tomorrow won't be any different unless you start now. Se você não começar agora, no hoje, amanhã não vai ser diferente. O ser humano possui isso, né? Essa capacidade de pensar em passado, presente e futuro, inclusive ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, a gente tem essa habilidade. E essa projeção de futuro que a gente tende a fazer para nós mesmos, ela é relevante, ela é importante, mas nós precisamos entender que a sua vida só será alterada no futuro se você agir no hoje, no aqui, no agora. Então, pegue esse conhecimento que você acabou de receber através desse vídeo, através dessa aula, e coloque isso em prática na sua vida. Se você quiser participar da nossa imersão em Inglês Fluent Wave, quiser receber PDFs, quiser receber vídeos extra com conhecimento de verdade para você falar inglês, videocasts, podcasts, aulas ao vivo e um acompanhamento individualizado feito por mim, e tudo isso de graça, você só precisa acessar o site waveidiomas.com, vou deixar também na descrição desse vídeo, e você, fazendo o seu cadastro, receberá uma mensagem minha, via WhatsApp, diretamente de mim, para que você possa participar. Eu vou colocar você dentro de um dos grupos e você estará dentro da imersão, recebendo todo esse conhecimento gratuitamente. E se você quiser receber o PDF dessa aula aqui de hoje, você só precisa enviar uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal. Também vou deixar o meu número na descrição desse vídeo para você enviar uma mensagem diretamente para mim, tá bom? Espero que esse vídeo, essa aula tenha sido útil para você, que você tenha aprendido de verdade, que esse conhecimento surta efeito na sua vida, que você o coloque em prática e que você faça isso acontecer para você. Como dizemos em inglês, make it happen, tá bom? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Take care and bye bye.